Bom dia, irmãos, bom dia. Uma alegria estar com todos aqui. Eu quero também lembrar que ainda tem alguns assentos aqui. Os irmãos que estão distantes podem vir mais para perto, tem assentos aqui, tem cadeiras ainda que podem ser postas aqui. Milton, cadê Milton? Já trouxeram todas. Ok, ainda tem alguns lugares ali atrás, tem alguns lugares aqui na frente, tá bom? Então, para que todos fiquem bem à vontade. Nós vamos orar, vamos dar início a esse nosso culto matinal desse domingo, também culto de batismo, e nós vamos começar orando a Deus, né? Eu vou pedir que a Dailma venha aqui fazer essa oração inicial. A Dailma hoje está, que é só sorrisos, né? Então, vai orar. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de te servir, no dia de se reunir em Teu nome. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor visite a família de cada um que é aqui, Senhor, que o Senhor cubra de bênçãos de saúde, que o Senhor tenha providência na vida de cada um. Que o Senhor abençoe esse culto de hoje, Senhor. Que o Senhor abençoe o batismo das pessoas que estão aqui para batizar. Que o Senhor abençoe a vida do meu filho. Que ele cresça na sua vontade, Pai. E que o Senhor nunca deixe faltar forças para as famílias conduzirem os que estão batizando hoje. São essas bênçãos que te pedimos. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós sempre começamos os nossos cultos compilando ou reunindo os pedidos de oração. Alguém gostaria de fazer um pedido de oração bem objetivamente? Você tem um pedido? Diga. Quero agradecer porque Deus me acompanhou na minha viagem. Muito bem, Nesita chegou anteontem de uma temporada lá com a filha. Tudo bem, ótimo. Quem mais tem algum pedido? Diga, Paulo. Muito bem, um dia especial para você, né, Paulo? Muito especial, que bom. Vamos orar por isso. Diga, Georgina. Eu quero agradecer a Deus por esse dia lindo que Ele fez para O nós. dia lindo que Ele fez para nós. Ontem estava passando na televisão que já de hoje ele ia começar a luta fora. Sério? Foi. É mesmo? Então, graças a Deus, que Deus é maravilhoso. É verdade, um dia lindo para nós. Diga. Pela saúde do Birani, que não Pela- está muito boa. Vamos orar pela saúde do Birani. Diga, Nina. Primeiramente, agradecendo a Deus por nós estarmos aqui nessa confraternização abençoada. Amém. E pedir pela Brenda, que vai fazer amanhã um exame muito rigoroso. Que Deus tenha Sobre ela. Amém. Vamos orar pela Brenda, que é a netinha de Nina. E vamos orar também pelo Jorge, esposo da Nina, pedindo a Deus a sua conversão. que já está se tombando para o lado do Senhor. É mesmo? E eu pensei que ele tinha só 1,65 m. Muito bem, é um gigante que está se curvando ao Senhor. Quem mais tem algum pedido, bem objetivamente? Diga, querido. Quero agradecer a Deus, porque meu pai partiu até frente. Mas Deus foi tão misericordioso que ele ajudou 80 anos antes dele partir e aceitou Jesus. Que coisa boa. Como era o nome do seu pai? Carlos. Carlos. Então agradecer porque Carlos teve uma longa vida e mesmo ao final da vida teve a chance de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Que coisa boa. Diga, minha sogra. Eu quero agradecer a Deus que abriram as portas para minha filha. Muito bem. Nós estamos sempre orando pela Márcia, né, a gêmea de Magali, filha de Dona Alzira, pela sua cura, e um novo tratamento se mostrou possível agora. Nós estamos pedindo a Deus por isso. Muito obrigado por isso. Alguém mais algum pedido ou gratidão? Ok, diga, Daima. Pela vida da minha sogra, que é o aniversário Aniversário da sogra. Qual é o nome dela? Rosilda. Rosilma. Rosilma. Vamos orar pela Rosilma, pelo seu aniversário. Diga. Eu quero agradecer o pastor aqui, o Leandro, que está se recuperando lá na clínica. Seu sobrinho. Meu sobrinho Então, Leandro, sobrinho de Rose, se recuperando, teve uma situação de saúde, então está recuperando, ok? Alguém mais
algum pedido ou gratidão? Então nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, porque o Senhor é Deus que nos conhece no coração. Nós te pedimos que seja, Senhor, sensível a todos esses pedidos e gratidões que aqui foram trazidos, Senhor, e na medida da tua soberana misericórdia, bondade, sabedoria e poder, o Senhor atenda, te suplicamos, esses pedidos, Senhor, e aceite essa gratidão. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, pedindo ainda, Senhor, bênção sobre o nosso país, sobre o Brasil, Senhor. Senhor, restaura o Brasil, salva o Brasil, abençoa, Senhor, aqueles que são dirigentes desse país, Senhor, reafirmando, Senhor, a cada dia, Senhor, a tua bênção sobre os bons governantes e transformando os maus governantes, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Precioso que vem do nosso Senhor.
Eu quero convidar vocês para que abram as Bíblias de vocês. Tem um texto que está em 2 Coríntios 9, de 6 a 9. Segunda Coríntios 9, de 6 a 9, esse texto conhecido, tão lindo, que diz assim, 2 Coríntios, vai lá, eu vou esperar um pouquinho para que todo mundo ache aí nos seus smartphones, nas suas Bíblias. Cadê seu smartphone, Edna? Vamos lá, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar ou fartar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, tenha fartura de toda boa obra. O Senhor, Ele nos promete o sustento quando nós entregamos de coração aquilo que o Senhor nos deu, não é? Mas eu quero que vocês sentem um momentinho, antes do momento de ofertório. Eu quero chamar a Rose aqui. Cadê você, Rose? A Rose me pediu um momentinho nesse momento aqui, que ela quer trazer algo. Está faltando uma pessoa aqui. Está faltando? Magalia, quero você aqui, por favor. A Vera também. Nós lembramos que nós tivemos o Dia das Mulheres, né? Isso é uma bênção de Deus na nossa vida, e a Bíblia traz um monte de ensinamento sobre a mulher. Eu não vou ler todos, porque para ganhar mais tempo aqui, né? Mas sejam todas abençoadas, porque há mulheres virtuosas, né? E a Bíblia diz que a gente tem que dar honra, né? Essas mulheres. Então, no domingo passado, foi dia da esposa do pastor. Qual é o nome da esposa do pastor, gente? Só falam assim. Magali. Tem nome. Então, ela não estava ali, né? Aí a gente resolveu fazer uma homenagem por esse dia. Não, de esquecer, né? Bom, o título é Toda Esposa de Pastor rege. Segundo o dicionário Aurélio, rege significa governar, administrar, reinar e dirigir. É isso, pastor? Sim, a esposa do pastor rege a sua casa com sabedoria, educação dos seus filhos no temor do Senhor. Ela rege o coração do seu marido com amor e paciência. Ela rege o seu modo de vestir com discriminação. Rege sua maneira de tratar os outros com apreço e consideração. Rege a sua conduta como serva fiel e dedicada ao Senhor. Rege a sua vida de acordo com os princípios ensinados na palavra do Senhor. Rege seu casamento com sabedoria e discernimento. Rege sua maneira de falar e se comportar. Rege também as cobranças que de vez por outra lhe são feitas por ser esposa de pastor. Rege com sensatez as muitas situações que o ofício de esposa de pastor lhe impõe. Rege os seus sentimentos quando precisa dividir a atenção do seu esposo com o número de membros da igreja, as ovelhas. Sim, toda esposa de pastor rege. Sua vida é como se fosse uma grande sinfonia. Assim como numa orquestra, os muitos instrumentos, assim como numa orquestra, são muitos instrumentos, devem estar afinados
e os músicos atentos ao regente, para que a música soe na mais perfeita harmonia e encante os ouvidos mais aguçados. A esposa do pastor está sempre atenta a todos os detalhes para que a sua vida pessoal, sua casa, seu casamento e seus relacionamentos estejam em perfeita harmonia. Rege ou não rege? Que Deus abençoe. Provérbios 31, do 30 ao 31. Então não podíamos deixar, a igreja não podia, não é a Rose que está aqui homenageando ela. A Rose é a Igreja Batista, os membros da Igreja Batista da Freguesia. Né? Então receba com carinho a nossa lembrança, tá? E a Vera vai estar orando pelas esposas de pastor. Gente, é um compromisso muito sério em reger a sua casa, seu casamento, seus filhos, até um membrozinho, né, que às vezes vai lá, né? Isso acontece. E a gente precisa dela junto com a gente. Que Deus abençoe, ela vai estar orando. Eu só queria salientar que eu tive num concílio para que o rapaz pudesse vir a ser pastor, e aí o grupo perguntou à esposa dele: você está ciente do compromisso do que é ser uma esposa de pastor? Porque muitos depois vêm no meu gabinete reclamar, né? O pastor não está muito presente, que isso, que aquilo. Então essa responsabilidade que uma esposa de pastor tem é muito importante para a igreja. E por isso eu peço uma bênção especial sobre a vida da Magali, da sua família, porque ela sustenta a casa quando o pastor não está presente. E quantas vezes ele não está presente na Magali? E ela tem que sustentar, né? E ela tem que atender também aos anseios dos membros da igreja, que vê, a esposa do pastor, então ela tem que fazer isso, ela deve fazer aquilo, ela deve fazer... É o que nós achamos que devemos. Mas nós temos que pensar o que o nosso Deus deseja da esposa do pastor. Então, vamos orar agora por ela, pela sua família, pelo pastor Rogério, né? Pela missão que é ser esposa de pastor. Oremos. Ó Pai querido, Pai amado, Senhor, graças te damos por esse dia, Senhor. Tu é maravilhoso, Pai, preparou um dia lindo para nós, um dia de verão, Senhor. Ó Senhor, que festa linda é essa agora, Senhor. Essa confraternização desse café que une todos nós, Senhor. Ó Paizinho, Tu é bom demais, Senhor. Sei que não somos merecedores disso tudo, mas Tu nos abençoa. Tu derrama Suas bênçãos sobre nós, Senhor. Mas agora eu quero botar a vida da Magali no Seu altar, Senhor. Toma a esposa do nosso pastor Rogério no Seu altar, Senhor. Abençoa, unge, Senhor. Que o Senhor possa também, Senhor, realizar os sonhos dela, Pai. Abençoa a sua família, os seus filhos, Senhor. Abençoa o seu lar também, Senhor. E abençoa essa missão, de ser esposa de pastor, Pai. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter agora, continuar o nosso culto, e aqueles que desejarem fazer a sua oferta, trazer alegremente, como diz a Bíblia, seu dízimo, a sua oferta, podem fazê-la agora. O gasofilácio está aqui no cantinho da piscina, sempre com cuidado, lembrando que está do lado da piscina, mas se alguém cair, eu tenho toalha. Se alguém quiser envelopes, estão lá no local do café. Santo, Santo, poderoso, é
quero trazer para os irmãos uma breve meditação. Vou procurar não me alongar, porque eu sei que o ar-condicionado não está tão bom assim. E nós ainda temos o batismo, né, que é o ponto alto desse dia de hoje. E eu vou então convidar vocês para que abram as suas Bíblias no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler um texto que é a história de um batismo. E vamos, com isso, compreender um pouco da importância do batismo. A importância do batismo. Do poder que há nesse momento na vida de alguém que conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe Jesus no seu coração e então cumpre essa ordenança do Senhor Jesus. Todos abriram em Atos 16? Heitor, abriu aí, Heitor? Legal. Muito bem. Quem tiver sem Bíblia, senta do lado de alguém que está com Bíblia, chega pertinho para ler junto. Ok. Preste atenção, eu vou localizar, vou contextualizar. Isso aqui está acontecendo ali no meado do primeiro século da era cristã. Isso acontece numa cidade chamada Filipos. Filipos era uma colônia romana. Filipos fica num local que chamavam de Macedônia. Para a gente localizar nos dias de hoje, lembra ali o mar Mediterrâneo, aquele lugar onde tem aquelas travessias daqueles refugiados que vão ali para a Grécia, vão para a Itália, né? Aquelas travessias daqueles barcos cheios de gente. Na costa norte do mar Mediterrâneo, existe como se fosse uma grande baía, que é chamada do Mar Egeu. E Filipos fica na região mais ao norte do Mar Egeu, entre a parte oriental da Grécia e entre a Ásia Menor. Ali tem o Mar Egeu. Uma colônia romana. Roma era o povo, os romanos eram o povo que dominava o mundo naquela época. Ali naquele lugar havia fortalezas romanas, havia calabouços, havia masmorras romanas e a lei romana imperava naquele lugar. Mas mesmo assim, Paulo e Silas, dois crentes de verdade, cristãos, vão para ali para pregar o Evangelho de Jesus, da cruz, da salvação. Chegam naquela cidade de Filipos e havia dois homens que tinham uma escrava, e essa escrava estava possessa de um demônio. Quem já lidou com uma possessão demoníaca com alguém sabe como é terrível. E aquela mulher possessa, ela tinha um espírito de adivinhação, ela adivinhava as coisas, ela tinha aquele espírito de adivinhação. E Paulo e Silas iam pregando o Evangelho, e aqueles dois homens iam seguindo Paulo e Silas com aquela escrava que adivinhava, porque isso dava muito dinheiro para eles. E onde Paulo e Silas paravam para pregar, juntava gente. E onde juntava gente, tinha gente querendo adivinhar alguma coisa. E Paulo, aquilo foi incomodando a Paulo, num determinado momento a paciência de Paulo chegou no limite e ele expulsou o demônio daquela mulher. Quando expulsou o demônio daquela mulher, ela passou a adivinhar nada. Aquele demônio foi embora. E os seus donos ficaram irritados e levaram Paulo e Silas para as autoridades romanas, para os pretores. E eles deram uma surra em Paulo e Silas. Pelas regras da época, deram surras com varas, e o número de varadas que eram dadas eram 40 menos uma, porque eles achavam que 40 era muito, e eles não queriam ser cruéis, então deram só 39 varadas nas costas de Paulo e Silas. Nesse ambiente, nós vamos estar lendo agora Atos 16, a partir do versículo 23 até o 34.
E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutaram. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos os carcereiros. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou a espada e ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, o carcereiro lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi o carcereiro batizado e todos da sua casa. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quero destacar algumas questões aqui. Quero destacar aqui no versículo 24, que diz que, recebendo a ordem, o carcereiro levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. As masmorras romanas tinham 3 níveis: o nível mais externo, a masmorra interior e a masmorra profunda, onde eram colocados só os condenados à morte. Paulo e Silas foram colocados na masmorra interior. Era um local escuro, sem ventilação, sem higiene alguma, quase sem comida, pés presos nos troncos, e lhes era proibido falar. Não podiam conversar, não podiam ser visitados, mas eles podiam cantar, eles podiam orar. E é interessante observar o seguinte: isso é a primeira lição para nós. Paulo e Silas, naquela situação, completamente feridos, foram chicoteados com 39 chicotadas de varas romanas. Aqueles homens cantavam e oravam. E era algo tão surpreendente que todos os outros presos, segundo o texto bíblico, aqueles homens de coração duro, aqueles homens que conheciam ali talvez alguma coisa de ouvir falar do Evangelho já, mas nunca tinham visto alguém naquela situação cantar e orar. Que tipo de louco é esse? Mas aqueles homens eram loucos por Jesus. Loucos por Jesus. As circunstâncias eram as piores possíveis. Não havia meio de ter uma circunstância pior. Mas eles cantavam e oravam. E aí é interessante observar que eles não cantaram e oraram felizes porque o terremoto já havia acontecido, já haveria acontecido, que já haveria aberto as portas da prisão. Não, isso foi antes. Eles cantavam e oravam no meio do sofrimento, no meio da expectativa, no meio da fé. O milagre veio por causa da fé, e não a fé por causa do milagre. Aqueles homens conseguiam ver a Deus, conseguiam amar a Deus no meio das circunstâncias mais adversas, porque eles confiavam que Deus iria agir. Queridos, nós precisamos aprender com Paulo e Silas aqui. Nós não podemos ser lamuriadores, não podemos ser reclamadores, pessimistas, porque as circunstâncias não são boas. Nós estamos vivendo um tempo do mundo de circunstâncias ruins. Guerra, rumores de guerra, pestes, doenças.
Mas nós podemos cantar, nós podemos orar, porque o mesmo Deus que abalou as masmorras de Filipos, Ele está abalando o mundo. Ele está abalando o mundo. Mas o texto vai caminhando e vendo que aquele milagre veio depois da oração, como resposta da oração, e o texto diz que as portas se abriram e soltaram-se as cadeias de todos. E aí a gente fica perguntando assim na mente da gente, por que aquele terremoto? Será que aquele terremoto veio para livrar Paulo e Silas ou veio para salvar um coração duro do carcereiro? Acho que veio um pouco para cada um. Acho que veio um pouco para cada um. O versículo 27 vai dizer que o carcereiro despertou do sono. Aquele coração do carcereiro, aqui tem uma figura, era um coração que dormia para Cristo, dormia para a fé. Mas aquele terremoto despertou aquele homem do sono. Às vezes, Deus manda terremotos na nossa vida para nos despertar do sono. Há pessoas que dormem a vida inteira, morrem dormindo espiritualmente e se tornam perdidas espiritualmente, vão para o inferno. É duro dizer isso, mas é verdade. A misericórdia de Deus às vezes permite que haja um terremoto na nossa vida, para que a gente desperte do sono. Aquele homem despertou do sono naquele momento. E o texto diz que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. E o versículo 28 diz que Paulo bradou, ou gritou em alta voz: não te faça nenhum mal. Isso aqui é a igreja gritando. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo gritando para a sociedade: não te faça nenhum mal. Há um Jesus que você precisa conhecer. Se aquele carcereiro tivesse se matado naquele lugar, ele teria ido para o inferno, teria se perdido, ele não conhecia Cristo ainda. Mas a igreja gritou: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. E o texto diz que então o carcereiro, tendo pedido uma luz, provavelmente um lampião ou uma lamparina, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Imagine essa cena. Aquele carcereiro, um cidadão romano, normalmente era um guarda romano aposentado, que fazia a carceragem, um homem forte, bruto. Provavelmente tinha sido ele e mais alguns de seus amigos que tinham chicoteado Paulo, as 39 varadas em Paulo, as 39 varadas em Silas. Agora aquele homem entra no cárcere. Lá estão Paulo e Silas naquele lugar fétido. Provavelmente Paulo e Silas estavam nus, era assim que eles prendiam, cobertos de feridas do chicote. E esse homem, segundo a Bíblia, se prostra, se ajoelha diante de Paulo e Silas, quebrantado, completamente quebrantado. Quando nós nos aproximamos de Deus, com todas as nossas falhas, com todas as nossas dúvidas, com todos os nossos pecados, nós precisamos nos aproximar quebrantados, nos ajoelhar aos pés de Cristo e fazer a pergunta que esse carcereiro fez. O versículo 30 nos mostra que o carcereiro, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Todos vocês já fizeram essa pergunta para Deus: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Todos já fizeram essa pergunta? É provável que não. Hoje é o dia de fazer essa pergunta. Paulo fez essa pergunta. Heitor fez essa pergunta para Deus de alguma forma. Que devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo e Silas então responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Algo lindo nessa expressão é a certeza de que a salvação que chega para nós, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, o Filho de Deus, essa salvação lentamente e às vezes rapidamente vai se estender para todos da nossa família.
Há pessoas que esperam um mês e já tem gente se convertendo na família. Há pessoas que esperam 30 anos. A história da conversão de Agostinho de Hipona, que é um dos marcos da igreja primitiva, a mãe orou por Agostinho. Agostinho era um devasso, orou por ele por 30 anos. 30 anos. Quando Agostinho estava pensando em se matar, ele ouviu umas crianças brincando de roda, e na brincadeira de roda tinha uma expressão lá que elas falavam. Aquilo despertou o seu coração, e ele pegou um pedacinho de um pergaminho que ele tinha jogado fora, porque ele era um religioso, perdido, religioso, e ele leu. E ali estava um texto da Bíblia que falou profundamente no seu coração. 30 anos de oração da sua mãe, Agostinho de Hipona, se converte ali no meio de um grupo de crianças. Tinha ouvido todas as pregações da vida dele, possivelmente tinha até pregado. 30 anos. O texto nos mostra algo agora maravilhoso no versículo 32, que diz o seguinte: e lhes pregaram, Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. É interessante observar o seguinte: ele era um carcereiro romano. Como carcereiro romano, não é que ele não conhecesse a Jesus, não. Ele não conhecia nada. Ele não conhecia Deus. Ele ali estava conhecendo Deus e conhecendo Jesus, seu Filho Salvador. Porque os romanos eram politeístas. Cada casa, às vezes, tinha um Deus próprio. Eles criavam um Deus próprio para a sua casa. Eles não tinham a concepção de um Deus único. Ele não conhecia nada de Deus, nada de Jesus, nada de evangelho, nada de salvação. E naquela noite, a gente sabe que Paulo e Silas estavam cantando à meia-noite. Aquela noite foi uma noite de discipulado. Paulo e Silas explicaram os rudimentos da palavra, os rudimentos da fé. E como Paulo pregou para todos da sua casa, quer dizer que ele correu em casa, trouxe todos os seus empregados, toda a sua família e levou para a prisão, para eles poderem ter ouvido também. E ali Paulo pregou o evangelho naquela noite. O texto então vai caminhando e diz no versículo 33 que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Vocês imaginem, aquele carcereiro romano, depois de chicotear centenas de pessoas, inclusive Paulo e Silas, depois talvez de matar muitas pessoas, agora pega aqueles homens que ele havia chicoteado e lava as suas feridas. A palavra original na língua grega, que é como foi escrito originalmente isso aqui, significa banho completo com remoção de sujeira. Ele deu um banho completo em Silas. Não foi assim passar uma aguinha, não. Ele banhou Silas. Ele banhou Paulo. Ele tirou aquele sangue coagulado. Ele possivelmente untou as feridas com óleo. Dá para pensar uma mudança tão grande? Alguém que há algumas horas atrás matava, agora salva. Alguém que fazia sofrer, agora cura. Isso é o que o Evangelho faz na vida. Por isso nós sempre podemos ter a esperança. Não importa o grau do pecado que já cometeu a minha vida. Na hora que o Evangelho entrar na minha vida, Deus vai me lavar. E isso aqui é uma comparação com o próprio batismo. Nós sabemos que nós somos salvos pela fé, arrependimento de pecados e fé, e que o batismo é uma ordenança de obediência, de testemunho da nossa conversão. Mas a realidade é que quando nós nos batizamos, e nos batizamos porque cremos, o significado é fomos lavados. Fomos lavados. Aquele homem lava Paulo, lava Silas, aquele homem leva a sua casa para ouvir o Evangelho ali na prisão. E aí o texto vai nos mostrar que imediatamente a seguir foi ele batizado e
todos os seus, olha que coisa maravilhosa, toda a sua família se converteu. Todo mundo aceitou a Cristo. Quando diz todos os seus, os empregados também. Os empregados também. A salvação chegou naquela casa. Os céus se abriram para aquele povo. Uau! Que coisa maravilhosa. Cumpriu-se a promessa feita lá, crê no Senhor Jesus Cristo, serão salvos tu e a tua casa. Cumpriu-se. E o último versículo 34 diz: então, levando-os para a sua própria casa, ele levou Paulo e Silas para casa, pôs a mesa para eles, ele os serviu, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Queridos, não há coisa mais maravilhosa na vida de um ser humano do que se prostrar aos pés de Cristo, do que crer em Jesus como Senhor e Salvador. Ainda que as circunstâncias sejam as mais difíceis, a gente pode confiar no milagre. Por vezes será um milagre material, mas certamente sempre será um milagre espiritual. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo e viverá eternamente no céu com Cristo. É isso que representa Paulo nesse dia de hoje, Paulo. Segurança, certeza de salvação. Ainda que haja cicatrizes das varadas da vida em nós, elas serão curadas, untadas. Viu, Heitor? É a certeza de salvação, de passar a eternidade com Cristo. Certeza, não tem dúvida. Pode quebrar tudo em volta, mas a sua salvação está segura. Viu, Paulo? Sua salvação está segura. Amém? Eu não quero me estender mais. Essa é a palavra de Deus com relação a essa experiência de batismo. Eu queria convidar uma pessoa para dar um testemunho sobre a sua conversão e o seu batismo. Alguém gostaria de contar como foi a sua conversão e como foi o dia do seu batismo? Bem objetivamente? Algum voluntário? Dessa, você é voluntário. Objetivamente. Eu, até os meus 40 anos eu estava perdido. E aí, um belo dia, minha esposa veio uma amiga que morava na rua e começou a convidar ela para ir na igreja. E ela foi. Um belo domingo, ele foi em casa, perguntou: eu posso ir? Pode, vai lá. No segundo domingo eu resolvi ir também. E fui. E ali eu ouvi um pouco a palavra. Em poucos dias, 15 dias depois, eu estava num culto de oração numa casa, um dos irmãos que era pertinho da minha casa. E ali eu vi dizer que ia ter batismo no domingo seguinte. E aí eu perguntei: e eu posso ser batizado? Aí ele falou assim: o pastor está ali, fala com ele. Eu cheguei para o pastor, vai ter batismo no domingo, né? Vai. Eu posso ser batizado, eu e minha esposa? Ele falou. Aí ele abriu a Bíblia, foi lá na passagem de Filipe e o seu telefone. Tá aqui. E aí ele leu aquela passagem para mim: se você crer no Senhor Jesus, pode ser batizado. Eis aí a água, podemos batizar. Tá bom, então eu quero batizar. E ele falou: só tem um detalhe: os irmãos que vão se batizar já deram a sua profissão de fé no domingo anterior. Você vai precisar dar o seu testemunho também. Você topa? Falei com minha esposa e vamos lá para frente. Poucos dias de convertido. E ali eu dei o testemunho de salvação em Cristo Jesus, já cria, porque eu sempre acreditei em Deus, mas vivia longe de Deus. E uma experiência em casa foi que houve essa conversão, não vou me alongar muito. E aí, daí dessa conversão em casa, de uma conversa com a minha esposa, uma situação pesada, aí me veio à mente: você precisa aceitar a Jesus, conhecer esse Deus. E eu ficava na minha mente assim: meu Deus, eu sempre disse que eu jamais seria crente, podia ser de qualquer religião, menos crente.
E agora você crente? Aí aquela vozinha me dizia assim, é na igreja dos crentes que você vai me achar. E agora? Não, tudo. Uma dificuldade enorme no eu, que não conhecia nada, e agora Jesus faz essa obra maravilhosa. Hoje, pela graça de Deus, estou com 30 anos de convertido, servindo ao Senhor com muita alegria. Amém? Amém. Diga. Quando o senhor deu a oportunidade, eu estava no banheiro, eu fiquei com vergonha de sair por aí. Mas eu queria falar um negócio rapidinho. Diga. Uma tia minha, que eu amo, ela até queria me pegar para me criar. Até eu morava com a minha avó, sim, até meu pai conseguiu o processo de pegar minha guarda, aquela coisa toda, essa minha tia queria me criar. Sim. E ela é evangélica, ela é batista. Sim. E aí meu pai acabou conseguindo pegar minha guarda, eu fui morar com meu pai. E a minha tia sempre orando por mim, Charlete. E quando eu fiz 15 anos, ela me presenteou com uma Bíblia. E escreveu Salmo 37:5. Sim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sim. Eu sempre mantive a Bíblia comigo. Eu fui me converter 12 anos depois. Sim. Então eu falei, meu Deus, só de tempo que eu tenho a Bíblia em mãos, quer dizer, que a minha tia estava orando por mim, já era 12 anos. Fora os anos que ela já vinha orando antes por mim. Só isso. Ok, tá bom, que bom. Ok, eu quero convidar Paulo e Heitor para vir aqui agora. Eles vão se preparar e nós vamos batizá-los agora. Vem cá, Paulo. Eu vou pedir que você acompanhe o Paulo até aqui. Aberto. Tira, por favor, o guarda-laço do caminho. Eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui. Enquanto nós vamos nos preparando ali, o grupo de louvor vai cantar uma música com vocês. Tua
Podem sentar. Pode vir aqui, Paulo e Heitor. Vem aqui pertinho de mim. Vem aqui, Heitor. Muito bem. Eu vou fazer algumas perguntas a esses dois meninos e eles vão dar a sua profissão de fé. Tá? Eu vou primeiro perguntar a você, Paulo. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. E que mais? Ele é o seu Salvador. Seu Salvador. Muito bem. Nosso Salvador. Muito bem corrigido. Heitor, você crê que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Muito bem, muito bem. Paulo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Todos nós somos pecadores? Todos somos pecadores. Mas, quando nós pecamos, quando nós erramos, o que é que nós devemos fazer com relação a Deus? Dizer o que para Deus? Perdoa-nos. Perdoa-nos, exatamente, perfeitamente. Perdoa-nos. Heitor, quando Jesus esteve aqui fisicamente conosco, ele deixou duas ordenanças. Quais são? Se batizar e participar da ceia. Muito bem, perfeitamente. Se batizar e participar da ceia, né? E a gente testemunha e lembra dele, né? O Paulo, você crê no poder da oração? Creio. Você ora? Oro. Heitor, você crê na importância da gente ler a Bíblia e ouvir Deus falando conosco através daquelas palavras? Sim. Tá, ok. Paulo, vou lhe perguntar uma coisa. Se um dia você cometer uma falha, e esse pastor ou o pastor que estiver sobre você naquela situação, chamar você e em amor e na palavra de Deus repreender, corrigir, você está disposto a ouvir essa repreensão, essa correção? Sim. Ok. Heitor, você sabe que a Igreja de Cristo, vamos dizer, a Igreja de Cristo, a Igreja Batista, como é uma Igreja Batista nossa, ela não recebe nenhuma subvenção, não recebe valores do governo, nada disso. Ela se autossustenta, ainda faz obras sociais, obras de evangelismo, faz todas as suas despesas. Muito bem. E esses valores todos, eles são arcados pelos próprios membros, na fidelidade dos seus dízimos e das suas ofertas, tá? Que deve ser feita com alegria. Você, quando você receber o seu primeiro salário, um dia, quando você estiver trabalhando, e você receber o seu salário, você entende que vai ser bom entregar o seu dízimo? Sim, entendo. Ok, perfeitamente. Vocês creem em Jesus, os dois, como Senhor e Salvador das suas vidas? Crê? Vamos ser batizados, então? Então vamos. Esse aqui é o Heitor. Quando nós estávamos assim no momento mais difícil da pandemia, um dia o Heitor ligou para minha casa. Ele ligou para minha casa para me dizer assim, não sei se foi ele ou se foi a Dalilma que ligou. Você ligou, a Dalilma ligou. Para dizer assim, o Heitor mandou dizer ao senhor que, ouvindo que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. No meio da pandemia, ouvindo aquelas mensagens gravadas, mensagens enviadas, né, e que ele quer se batizar. E aí, um dia o Heitor passou de bicicleta aqui, que ele não aguentava mais ficar em casa, aí ele passou aqui em frente, eu falei, Heitor, eu vou discipular você virtualmente, virtualmente para preparar você para o batismo. Ele falou assim, pastor, muito obrigado, mas virtualmente eu não aguento mais. Quando o senhor puder me
me discipular pessoalmente, eu quero me batizar. As coisas melhoraram, o discipulado está rolando, né? Então vamos lá. Heitor, quero lhe perguntar uma coisa. Repetindo, mas é importante frisar. Você diz na frente de todos esses irmãos queridos que amam você, que você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. E crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz por nós? Sim. Então, como ministro do Evangelho, eu vou batizar você agora com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, nós fizemos um discipulado juntos, não foi? Aprendemos muita coisa juntos ali. Um dia você aceitou a Cristo como seu Salvador lá na nossa igreja. Você já tinha contato com o Evangelho há muitos anos, né? Mas chegou o dia em que você tomou uma decisão pessoal, né? Então minha pergunta é, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Ele morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados? E você crê pela graça de Deus que você é salvo pela cruz de Cristo? Creio. Muito bem. Paulo, como ministro do Evangelho, eu quero que você saiba da minha alegria. Quero que você saiba que, baseado nesse Evangelho, nas promessas da Palavra de Deus, eu batizo você agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem ir indo lá para o vestiário, mudarem suas roupas, que na saída todos nós vamos cumprimentar vocês. Eu quero ainda orar
E quero também aproveitar esse momento para dar uma oportunidade, né? Para dar uma oportunidade. Eu fico lembrando daquele texto que nós lemos, quando aquele carcereiro que não sabia nada de Deus, não sabia nada de Jesus, nada do Evangelho, mas ele percebeu a importância daquele momento, ele percebeu a essencialidade daquele momento. Ele se ajoelha diante de Paulo e Silas e diz: o que devo fazer? E a resposta de Paulo e Silas, orientados por Deus, é: crê no Senhor Jesus, que será salvo por Ele. Eu vou orar e eu gostaria que você fosse pensando aí na sua mente que essa é a oportunidade de você aceitar Jesus, receber Jesus no seu coração como o único e suficiente Salvador. Ninguém mais é capaz de nos salvar. Qualquer personagem da história, por mais importante que seja, não é capaz de nos salvar. Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão. Então nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado por esse momento ímpar, especial, de ver duas gerações distantes, a criança e o idoso, Senhor, aceitando a Cristo, e a salvação está franqueada para todos, para crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, porque o teu amor é tão grande, Senhor, e o Senhor veio para salvar. Jesus Cristo, teu Filho, veio. Agora queremos suplicar as tuas bênçãos sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Heitor, sobre as suas famílias. Suplicamos o cumprimento da tua promessa, que diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, que toda a casa de cada um deles seja salva. Senhor Deus, agora eu quero suplicar que o Senhor, por misericórdia, bondade e graça, fale aos corações aqui. Eu não conheço os corações, mas a tua palavra deixa claro que o Senhor enxerga o coração além das aparências. O Senhor sabe quem realmente é salvo, quem aceitou a Cristo de todo o coração, tem uma vida transformada ou não. E eu quero suplicar para o teu Espírito Santo agora fale poderosamente. Em nome de Jesus. Vou convidar a igreja toda para permanecer em oração. E eu gostaria de dar a oportunidade. Há alguém aqui hoje que gostaria de aceitar Jesus, receber Jesus no seu coração, se arrepende dos pecados do passado e hoje diz: Senhor, eu quero escrever uma história nova, uma nova história. Alguém hoje, a igreja em oração, alguém quer receber Jesus no seu coração hoje, aceitando o seu Salvador? Faz um sinal, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém hoje quer receber Jesus no seu coração como Senhor e Salvador? Deus abençoe você. Você fez esse gesto público bonito, foi tão bom. Hoje você está confirmando aqui. Talvez você já tenha frequentado muita igreja, ouvido muita pregação, mas nunca tomou essa decisão na sua vida. Alguém hoje quer receber Jesus no seu coração? Eu vou perguntar pela última vez. Deus abençoe você. Que Deus abençoe e dê outras oportunidades, que abençoe aqueles que já têm Jesus no seu coração. Hoje é um dia glorioso, um dia de festa, né? Nós vamos cantar uma música de festa, de alegria, para encerrar esse culto dessa manhã, tá bom? E hoje à noite tem culto na igreja, 18 horas, tá? 18 horas tem culto. Aleluia, aleluia.
encontramos a partir das 6 lá na igreja. Deus abençoe.